Spirit Talk. Olá! Olá! Boa noite! Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Espero que sim. Tudo jóia? Estamos aqui de novo, hein? Ó, nossa, aqui outra vez. Quinta-feira, hein, pessoal? Olha! Super legal, hein? Tá aqui com a gente. Nosso muito obrigado. Para quem tá chegando agora, eu sou o Drico. Eu sou a Mona. E nós estamos aqui para mais uma live do nosso canal. Um assunto interessante, que traz aí uma abordagem científica para transcomunicação instrumental, que vamos falar com uma pesquisadora especialista há mais de 35 anos. Pessoal, agradecer vocês aqui, de estar sempre com a gente no nosso canal. Sim. Mas não deixar... é até chato, né? Toda live, todo comecinho de live, o Drico vai lá e fala: pô, gente, se inscreve no nosso canal, curta, Nossa, compartilhar vai ser melhor ainda, hein? Mandar, se gostar, manda para a família, para os amigos, e se não gostar, manda para os inimigos. O importante é participar, cooperar com a gente aí, trazer sempre essa vibração positiva, né, que a gente gosta de estar muito perto de vocês, de estar trazendo um conteúdo bacana, porque esse canal é feito para vocês. Exato. Então, vocês nos ajudam a ajudar vocês. Combinado? Então, deixa aquele like maroto, aquela inscrição bonitinha, lá no botãozinho inscrever-se. A gente vai gostar muito, porque o YouTube nos reconhece e nos projeta para mais pessoas. Quando você clica lá no se inscrever, curtir, compartilhar, comentar no chat aqui nosso, depois comentar no nosso vídeo lá, aí o YouTube faz o algoritmo dele e fala assim, pô, o pessoal tá gostando desses caras, hein? Acho que a gente vai levar eles para mais pessoas. E aí, você ajeita pra gente aqui e a gente ajeita aí para vocês. Poxa. Combinado? Tudo certo aí? Beleza? Com certeza. Mais algum recado? Aquele de sempre? Fala aí pro pessoal. Sim, nós temos o nosso momento fraternal, todos os dias às 7 horas da manhã, pílulas de otimismo, para a gente começar o dia com o pé direito, né? Com mensagens bonitas, mensagem de otimismo, para levantar o nosso astral, né? Então, todos os dias, momento fraternal, às 7 horas da manhã, na onde, Drico? Aqui, exatamente aqui, neste canal, no YouTube, todos os dias, a partir das 7 horas da manhã, shorts diários com mensagens de otimismo, alegria, felicidade, reflexão, enfim, tudo aquilo que fará você levantar da cama com alegria, com otimismo para enfrentar as vicissitudes. Palavra difícil essa, hein? Olha, falou difícil. Do dia a dia, né, pessoal? Então, quem não quer escutar uma palavra de otimismo logo de manhã, logo que cai da cama, né? Para dar uma levantada no alto astral, né? Exato. É isso? Sim. E também, pessoal, esqueci de falar, no TikTok também, @Momento Fraternal. Nós estamos lá também no TikTok. Verdade.
Beleza? Não sei, acho que o YouTube não deixa falar TikTok aqui. Se não deixar, agora já foi, então né? É TikTok. Beleza? Pessoal, então vamos lá para a nossa live de hoje? Vamos. Apresentar aqui a nossa convidada. A gente fica muito feliz dela estar participando aqui com a gente, né? Uma grande incentivadora aí de toda essa pesquisa de transcomunicação instrumental, né? Uhum. E a nossa convidada de hoje é palestrante internacional, autora e colunista, participa de pesquisas em transcomunicação instrumental, TCI, há mais de 35 anos, obtendo resultados notáveis em imagens e vozes. Sônia Rinaldi, boa noite, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Olá. Oi, Drico, oi, Mona, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Valeu, Sônia. Nossa, a gente, desde que a gente começou o canal, né, já falei para você, a gente busca, né, conteúdo, né, na sua biblioteca vasta aí, né, de pesquisas, a gente ter embasamento, né, naquilo que a gente faz no nosso trabalho e poder aprender um pouquinho aí com os mestres que já estão muito tempo na estrada, né? Pouquinho. E aproveitar, Sônia, já emendar aquela pergunta, né, que eu sou uma pessoa que pergunta bastante. Vá. Mas hoje tá mais tranquilo hoje. Eu queria saber, já logo de começo assim, o que te fez se interessar pelo lado espiritual, pelas pesquisas de TCI, e como que foram as suas primeiras experiências? Bom, 3 perguntas, né, aí tem. Na verdade, assim, bom, na verdade, quando eu me interessei pela espiritualidade, vamos dizer assim, eu já fui meio que direto para a transcomunicação, quer dizer, um pouco indiretamente, eu conheci um pesquisador, que era o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que agora é falecido. Ele coordenava um instituto de pesquisa, né, o IBPP, Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, e eu comecei a frequentar, porque me pareceu, digamos, um caminho mais compatível comigo, né? O fato de ser alguma coisa mais investigativa, mais científica, até porque eu nunca fui muito assim uma pessoa de crer, né? Eu acho que se eu dependesse de acreditar, talvez eu fosse até ateia, porque realmente eu sou muito dura de avalizar alguma coisa que não faça sentido, ou que não tenha um aspecto lógico, que não seja bastante evidente, né? Então, eu comecei a frequentar esse instituto por alguns anos, e lá o Dr. Hernani, que era e continua sendo de certo, né, um grande pesquisador, ele praticamente trouxe a parte científica para o espiritismo aqui no Brasil. Ele era colunista da Folha Espírita, toda semana ele publicava artigos, principalmente referente a pesquisas que ele próprio fazia nas áreas diversas, tipo casos de reencarnação, casos de poltergeist, e aí ele tomou conhecimento primeiro que na Europa estava havendo esse tipo de comunicação, e o pessoal estava gravando vozes na época, isso foi nos anos 80, e aí ele sugeriu, e se a gente testasse aqui, né? Só que nós não sabíamos absolutamente nada, né? Então, nós começamos lá dentro do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, fazendo as primeiras experiências. Na verdade, nem sequer a gente gravava, porque a gente não sabia nem o que era para fazer. E assim que a gente começou. Então, acho que isso responde a sua pergunta de como que eu cheguei na TCI e por que me envolvi com a espiritualidade. E a partir daí, sim, depois de um tempo, o doutor Hernani se mudou de São Paulo, né, da capital, para Bauru, e eu dei continuidade aqui, fazendo as minhas experiências. Então, daí, segui a caminhada. E se a gente olhar lá para trás, né, a gente tem, eu não sei se eu vou pronunciar certo, né, Friedrich Jürgenson, né? Friedrich Jürgenson um sueco, assim, nos anos 70, mais ou menos 60, ele tinha começado a fazer as primeiras gravações na Europa,
e começou a repercutir tudo, e o doutor Hernani foi acompanhando. Então, quando eu comecei a frequentar, estava assim, bastante, né, muito vivo a coisa, né? A gente queria saber se era verdade. Aqui no Brasil, não havia praticamente interesse, inclusive até, de uma certa forma, havia alguma crítica, digamos, achando que isso era desnecessário, uma vez que já se tinha a codificação, e, enfim, um monte de besteira que não tem nada a ver, né? Na verdade, a parte científica procura evidências, na verdade, do mesmo assunto, quer dizer, não é uma coisa que contradiga nem nada, mas sempre tem esses problemas, né, cultural. E aí, então, tinha, na época, o doutor Hernani chegou a ser criticado por ter esse tipo de interesse. Aliás, ele foi criticado também por uma outra teoria dele, que é maravilhosa, que eu tenho certeza que, a hora dessas, ainda outros cientistas vão chegar às mesmas conclusões, mas, infelizmente, o espiritismo, os espíritas nem sempre apoiam, né, qualquer coisa que saia um pouquinho do trilho convencional. E então foi nesse episódio, teve dessa época do Friedrich Jürgensen, que era um alemão lá, sueco. E antes da gente entrar, falar um pouco das pesquisas, Sônia, eu queria saber como que você enxerga esse trabalho para fins, claro, científicos, mas também para sanar aquelas dores que as pessoas têm, e aqueles medos sobre a morte, e aquelas coisas todas que envolvem o mistério, né, da morte. Como que você enxerga isso? Como você enxerga desempenhando esse trabalho e trazendo aí um alívio para as pessoas? Na verdade, a gente tem que separar um pouco, assim, talvez dividir um pouco a coisa. Mas, aqui no Brasil, não há, digamos, como se fosse, digamos, uma coisa que fosse uma coisa muito, muito significativa. Por quê? Porque o brasileiro, ele tem essa tendência de acreditar com mais facilidade. O espiritismo já está enraizado aqui no Brasil, mesmo misturando com outras religiões e outras crenças, enfim, faz uma mistureba daquelas, mas o brasileiro tende a aceitar o pós-morte, né? Já é diferente no exterior. E, na verdade, eu praticamente 95% do tempo eu trabalho para o exterior. Então, eu sei bem como é que o negócio rola por lá. E lá eles são muito mais exigentes, sim, eles, digamos, têm a necessidade de uma comprovação, eles não têm facilidade de acreditar, toda a cultura deles é, na verdade, bem materialista. Então, digamos que, normalmente, o que os movem é quando há uma perda, principalmente perda de filho, aí sim a pessoa se mexe para tentar descobrir se existe vida depois da morte ou não, e aí ela acaba dando com a gente. Mas, na verdade, então, quer dizer, são coisas diferentes. Aqui no Brasil não há muito essa necessidade, nem de comprovação, nem nada, o pessoal não liga muito para isso, não valoriza, na verdade, e no exterior, sim, isso é básico. Na verdade, se a gente fosse chegar com alguma coisa que fosse só baseada em filosofia, ou crença, ou uma religião, a coisa não ia rolar, porque eles têm, obviamente, uma cultura, né, uma base bem diferente da nossa, né? E agora, respondendo também a outra parte da sua pergunta, na verdade, o que eu mais tenho feito é trazer evidências do pós-vida, principalmente atendendo mães que perderam filhos, né? Então, eu acho que porque tudo que a gente faz é publicado, então eu acho que já temos, sei lá, mais de 300 casos publicados, e com todas as evidências, com a mãe que perdeu o filho, com as imagens, com voz, com tudo isso, e aí isso tudo sai publicado, mostrando o trabalho que a gente faz. Então, é, sim, uma fonte de esperança, vamos dizer, para muitas mães, né? Porque veem os filhos, reconhecem, né? Ou reconhece a voz, ou reconhece o rosto, enfim. Então, assim, a transcomunicação se adequa bem a essa questão de levar o consolo
as pessoas que sofrem. E você falou, né, que às vezes você tinha um lado mais científico, assim, né, de ter a comprovação, talvez até mais cético, né, de não acreditar logo de cara, né, nas situações sem ter uma comprovação. Depois que você viu o desdobramento do seu trabalho evoluindo, à medida que você trouxe essas evidências e a comprovação, né, para os familiares, como que você se sente fazendo esse trabalho? Olha, é engraçado. Na verdade, é assim, tipo, sabe quando você faz alguma coisa que você tem que fazer? Não eu sempre falo assim, na verdade, claro, as pessoas me agradecem e tudo, e eu penso assim, na verdade, não sei por que estão me agradecendo. Na verdade, eu estou fazendo um favor para mim, porque eu sou a primeira a aprender com tudo isso, né? Então, na verdade, a primeira beneficiada sou eu. Então, digamos que o aprendizado, digamos, eu vejo muito, vamos dizer, pela parte racional da coisa. Então, eu vejo, porque não é só trazer a imagem do falecido, tem uma série de informações paralelas que entram em cada gravação, que eu tenho sempre comentado, incluindo a parte científica, análises e tudo, para não ficar justamente nessa coisa de crença, de tal e tal. Entende? Então, digamos que sempre inclui o depoimento da mãe, o que ela descreve de tudo que ela captou quando ela viu ou recebeu as informações. Então, tudo isso aí, na verdade, é como se, para mim, isso fizesse assim, parte do meu dia a dia, não estou fazendo favor para ninguém. Eu acho que eu vim com essa tarefa e estou procurando cumprir, só isso. Então, não é assim, ai, puxa, que beleza, não. Até gostaria, até se pudesse fazer mais, porém, não, eu trabalho de domingo a domingo, não tenho feriado, não tenho Natal, não tenho nada, o trabalho é insano. Eu tenho publicado uma revista por semana, que vai gratuita para as pessoas que acompanham o trabalho, e cada revista traz 1 ou 2 casos de pesquisa. Então, não é assim, tipo, filosofia, que eu imaginei, não, está ali todos os dados, tudo com imagem, com tudo, sabe, muito devidamente abalizado, né? Então, é um trabalho insano, mas eu só acho que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, não é nada de especial. Mas pode ter certeza que é especial, sim, especial. E a vanguarda disso tudo, desse começo, né? Eu lembro, antes de ter internet, que a gente já ouviu falar de você, né? Em alguns programas de televisão, até eu me lembro, acho que teve, eu não lembro aonde que foi, mas teve algum lugar que eu assisti, a câmera filmando a televisão, né? Fora do ar, já captando algumas imagens, né? Eu acho que eu não sei se você utiliza esse método ainda, né? Não, na verdade, assim, acho que um pesquisador não deve repetir a receita. Raras vezes eu faço as mesmas coisas, raramente. Toda hora eu troco de equipamento, eu mudo alguma forma, na medida em que vai dando certo, eu pego aquele detalhe e tento ir por aquele caminho. Então, a mudança é muito constante, né? Então, eu acho que você está falando de não sei se foi de um Globo Repórter ou de um outro que teve um rapaz aqui, e acho que foi filmado alguma coisa fora do ar também. E, não, com certeza, nem me lembro o que eu usava na época, mas com certeza não é nada que eu uso hoje. E assim, como que foi o começo? Você recebeu essa incumbência aí do pesquisador, né? Esqueci o nome agora que você disse. Doutor Hernani Guimarães de Andrade. Isso. Vocês começaram a pesquisar como? O que vocês utilizavam naquele comecinho? Então, como a gente não sabia nem o que a gente estava fazendo, e nem não sabia absolutamente nada, não havia nenhuma publicação, não havia nada, só assim, o doutor Hernani ia acompanhando através de carta na época, que vinha da Europa, né, que é na Europa que começou mais exatamente esse movimento que começou a dar certo, até com o Jürgensen, que você citou. Depois o Jürgensen publicou um livro que depois veio a ser traduzido
para o português. Enfim, então, nesse começo, a gente não sabia o que era para fazer. Então, a gente, digamos, fomos pela nossa cabeça. Então, como se falava em rádio, a válvula, o doutor Hernani arranjou um rádio válvula da época, e a gente ficava lá no instituto, né? Nesse instituto que ele coordenava, e a gente ficava ouvindo alguma coisa assim no rádio. A gente não sabia o que era para fazer, nem gravávamos. Era assim, completamente errado, vamos dizer assim, mas claro, a gente não sabia. Mas foi uma forma que nós começamos. E a gente passou meses e meses, semanalmente, se encontrando e tentando ouvir alguma coisa pelo rádio. Quer dizer, a nossa impressão era que, através do rádio, alguma voz sairia. Então, a gente ficava lá ouvindo, né? E é claro que não rolou nada nesse estilo. Bem mais adiante que a gente foi fazendo um caminho, né? E aí, mais ou menos, pudemos delinear como que a coisa poderia funcionar, que não era desse jeito. Mas foi assim que a gente começou. E as primeiras evidências vieram do rádio, tipo, são EVPs. EVP, na verdade, não é mais o que a gente chama hoje do que eu faço. O EVP se referiria mais a contatos que só usam gravador, quer dizer, é possível que ainda tenha pessoas que só usem gravador, ou celular, ou qualquer que seja, mas gravando voz. Então, isso seria o EVP, que na época não era celular, a gente usava gravador e tal. E sim, a primeira comunicação acabou vindo por rádio mesmo, mas, como eu digo, na verdade, provavelmente já acontecia coisa antes. O problema é que a gente não sabia o que a gente estava buscando, né? A gente quando você não sabe o que você está buscando, é complicado, né? Você não sabe para que direção que você vai. Mas, na verdade, sim, acabou entrando pelo rádio, e aí que sim que eu percebi que, então, eu precisava ter gravado, só que a primeira vez eu não gravei, enfim, daí foi que refizemos a caminhada, mas sim, a primeira vez foi pelo rádio. E só para explicar para o pessoal, né, EVP é fenômeno de voz eletrônica, né, que você capta através, né, da gravação, e também você precisa de ter uma base para gravar isso, né, Sônia? Você precisa de um ruído. Sim, exato. Na verdade, a gente veio descobrir isso bastante tempo depois. Sim, na verdade, a espiritualidade precisa de um meio, um veículo aqui, que no caso não é a pessoa como se conhece, né, dentro do espiritismo, que seria o médium. Então, o médium, para eles, é o recurso que a gente oferecer. No caso, por exemplo, um ruído de fundo, ou uma voz, ou, enfim, o que a pessoa estiver oferecendo de som, isso é o que vai ser utilizado. Digamos, o médium no caso da transcomunicação, é o que você estiver oferecendo. No caso, por exemplo, um ruído de fundo. A gente tem observado, a gente usa o gravador ainda nas nossas pesquisas, estamos na idade da pedra. Mais ou menos. E a gente observa muito, assim, vento, às vezes um latido de cachorro, barulho de carro, moto. A gente consegue captar evidências nesse sentido, né? Como que vocês faziam para fazer esse ruído? Era através de ventilador, alguma coisa assim? Não, na verdade, desde o começo eu fui inventando, digamos, como eu te falei, na verdade eu procuro ver uma coisa que dá certo, eu vou por aquele caminho. E aí sim, comecei a perceber isso há mais de 30 anos atrás, que justamente isso que você falou agora, às vezes, por exemplo, eu estava gravando e alguém mexia na porta, e aí, de repente, lá tinha uma voz. Então, ou então, por exemplo, passava uma moto, então ali tinha uma voz. Então, eu percebi que a coisa ocorria aqui, eles precisavam de som do nosso lado. E aí eu fui testando tudo que você puder imaginar, eu usei. Inclusive, na época, eu ia, assim, às vezes em algum comércio, e eu comprava radinhos de pilha. Eu cheguei a ter
quase 2 dezenas de radinhos, dos mais diversos tipos, e eu ligava tudo junto. Então, fazia aquele vozerio todo. Enfim, fui assim, buscando como que a coisa funcionava e o que funcionava. Eu cheguei a gravar, por exemplo, ruído de fundo em churrascaria. Por quê? Churrascaria tem aquele normalmente, sala bem grande, né? Aquele mundo de gente conversando, né? Então, eu ligava o gravador para gravar aquele ruído. Então, eu ia passando nas mesas como quem nada quer e ia gravando aquilo. E depois usava de ruído de fundo. E daí fui, sabe, assim, por eliminação, eu fui vendo o que era melhor. E percebi que, por exemplo, ruídos, como eles vão usar aquilo que você fornecer, se você usar, por exemplo, um ventilador, vai sair uma voz de ventilador, uma coisa assim soprada, uma coisa assim que não é audível, é sussurrada, porque o ventilador não oferece a voz humana, né? Então, no busca daqui, busca de lá, eu acabei concluindo que realmente o melhor era usar voz humana. Por outro lado, eu não queria usar alguma coisa que pudesse estar na resposta, né? Tinha que ser alguma coisa desconexa. E aí bolei minhas formas de quebrar as vozes, deixei de usar qualquer coisa ruidosa, deixei de usar rádio. Então, foi toda uma caminhada assim, bem longa para ir depurando, né, o que era melhor para eles usarem. Isso tanto para a imagem como para a voz. E hoje a gente, que nem eu, às vezes, eu conheço um pouquinho de eletrônica, eu mexo aqui, fiz alguns equipamentos nossos também, né, com Arduino, enfim. Na questão eu percebi também que a gente usando um gerador de frequência, não sei se você já utilizou esse tipo de equipamento aí, a gente conseguia também algo nesse sentido, uma frequência mais elevada, né, do que a gente consegue escutar, e a gente conseguiu algumas evidências assim. Você já chegou a pesquisar algo nesse sentido? Então, na verdade, um gerador de ruído tipo aqui, um ruído rosa, ruído branco, isso você diz? Aquelas ondas sinoidal, que às vezes até irrita o bichinho que você tem em casa, o cachorrinho e tal, quando você... Mas beirando alta frequência, você quer dizer? Alta frequência, 20 mil hertz, mais ou menos. Tá. 12 mil, 20 mil hertz. Que depois você convertia para o padrão de voz humana, 3.000. Através dessa frequência, eu utilizava um gravador também, a gente conseguia captar a evidência. A dificuldade, eu acho, no uso dessas coisas variadas que eu usei, como te falei, se puder imaginar, eu usei, que o problema é que tudo isso vai entrar com ruído, porque você não está dando exatamente a faixa de frequência que eles precisam, que no caso é a própria voz humana. Então, por exemplo, se você oferecer um ruído branco, o que vai acontecer? Do ruído branco, não tem 5% que interessa para eles. E o resto vai entrar como ruído, porque você não consegue eliminar aquilo, né? Se você usar outro tipo se você usar chiado, ventilador, torneira, chuveiro, o que vai acontecer? É sempre uma pequena parcela que interessa e que eles podem usar, que seria a parcela digamos, de 100 Hz até 3.000, o resto entra como sujeira, né? E aí o que você tem? Um monte de vozes sujas. Então, são vozes ruidosas, não claras, abafadas, enfim, e que não é o que a gente quer. Então, é melhor restringir tudo isso a exatamente o que eles precisam, que no caso é a voz humana. Daí, para usar a voz humana sem que não haja resposta lá, então que eu inventei aí um sistema de quebrar as vozes, de forma que fica super sem sentido, porém a voz continua íntegra e sendo possível reconhecer o comunicante. E ela fica em modo aleatório, de fundo? Sim, eu uso ela randômica. Randômica. Legal, não sabia disso não.
A gente vê isso muito, a gente vê isso muito nos aplicativos, né? Que a Sônia falou que não utiliza, né, Sônia? Não, na verdade, eu acho que o risco de usar aplicativos é o fato de que você vai estar obtendo comunicações de seres, de espíritos que estejam aqui ao nosso redor. Então, por isso que tem pessoas que vai com aplicativo em cemitério, né? Principalmente no exterior, que o pessoal não manja nada, eles vão lá para o cemitério, que é uma bobagem, né? Porque a gente sabe que o espírito não está lá. Mas tem espíritos do cemitério, este é o problema. E aí a pessoa pode sair acompanhada, entendeu? Por quê? Porque o aplicativo, para um espaço imediatamente paralelo, é uma porta que eles veem, oba, eu estou podendo fazer algum sinal, estou fazendo algum barulho. Então, eles, de repente, grudam na pessoa e vai para casa com ela. Quem sabe vai ter mais. Enfim, o lance do aplicativo é captar influências locais. Exatamente como era aquela brincadeira do copo. É a mesma coisa. Só que agora é de forma sonora. Tanto que já ouvi falar que muitas pessoas ouvem palavrão, ameaças. Por quê? Porque são esses caras que estão aqui. Eles não têm nada que fazer, então eles ficam aqui na Terra. É claro, isso, na verdade, é o que predomina no nosso nível, né, aqui na Terra. Nós estamos ainda nesse nível em que, na verdade, é bem baixo. Então, a turma aqui do baixo astral está sempre grudada aqui no... Até por isso que tem... Por isso não, aliás. Na verdade, tendo tantos conflitos, né? Tanto dentro de casa, como em guerra, como tudo isso. Na verdade, essa aura ao redor aqui da Terra, ao redor da gente, na verdade, é compatível com esse nível, né? De transeuntes que não tem nada que fazer, não sabe para onde ir e ficam aqui na Terra. E aí, usar um aplicativo é uma porta aberta para isso, né? A gente sempre orienta, né, de como é perigoso, né, esse tipo de estudo sem embasamento, né, para você fazer os perigos não só físicos, né, também como você tem perigos, né, porque às vezes as pessoas vão em lugares abandonados aí, né, e enfim, sem preparo nenhum, e você corre um risco até físico, né, além do espiritual. E assim, na verdade, eu acho que nem, por exemplo, se você vai nesses lugares, digamos, abandonados, ou as supostas casas mal assombradas, essas coisas, essas bobagens, na verdade, com certeza vivem espíritos lá. Sim. Mas que nível tem esses espíritos? Né? Quer dizer, de repente, uma casa que está desocupada, o cara nem se deu conta que ele morreu. Oba, vou ficar com essa casa aqui, a casa é minha agora. Daí aparece alguém lá para gravar, o cara vai... Bom, primeiro que já vai odiar que tenha visita, né? Mas a chance também de dar um sinal e brincar e perceber que a pessoa não está percebendo que ele está ali, enfim, é tudo uma diversão. Ou seja, na verdade, há esse risco de estar em contato com seres aqui paralelo, bem imediato ao nosso, né? E quando você já captou evidências em que a espiritualidade te traz, às vezes, orientações com relação aos equipamentos, ou para fazer algum novo equipamento, você já teve essa comunicação? Ou você utiliza somente da pesquisa, da intuição? Não, vale tudo, né? Na verdade, muitas vezes, acho que quando eu não percebo as coisas, eles resolvem falar mesmo, porque está demorando, para não atrasar, é mais fácil falar. Por exemplo, eu comecei gravando vozes, né? Isso, gravei vozes com uns 10 anos, talvez, mais um pouco. E aí, numa gravação, uma voz feminina disse usar multimídia. E eu, na época, fiquei pensando, o que será isso? Eu não faço ideia. Daí, fui pensando, será que quer dizer coisa de vídeo? Mas o que eu vou fazer? Eu não fazia ideia, era tudo assim, tudo, né, do zero. E aí, daí resolvi fazer algum teste de imagem e começou a aparecer imagens. Daí, claro, acabei indo por esse caminho, por mais que me inquietou no começo, era uma coisa muito nova, muito inesperada,
mas hoje o forte do meu trabalho é a parte de imagens, né? Mas no começo que você teve, você se assustou com as primeiras vozes, a primeira imagem? Como que foi a sua reação? então, vozes não, porque, digamos, a gente estava esperando, né? Uhum. Na verdade, até muito tempo. Eu acho que levou até que eu percebesse que era uma comunicação, porque havia, assim, digamos, muita, sabe, era tanta desorientação no começo que a gente não sabia o que era. Como eu falei, na verdade, a gente não sabia o que a gente estava procurando. Então, a gente ficava atento para ver se ouvia alguma coisa e tal. Então, quando entraram as primeiras vozes, e diga-se de passagem, eram péssimas por causa dos recursos que a gente usava na época, mas, enfim, era de alguma forma audível, quer dizer, você percebia que tinha alguma coisa lá. Então, essa parte, digamos, foi tão lenta que não me assustou em nada. Imagem, não, a imagem já foi chocante, porque, digamos que assim, do nada, eu fui fazer as primeiras gravações e apareceram, as primeiras coisas que apareceram foram uns cabeções que, obviamente, muito tempo depois, eu percebi que eram extraterrestres, que, na verdade, é quem está no comando mesmo de todo esse trabalho. Mas, na época, eu não sabia. E aí, sim, tomei um baita de um susto e até fiquei umas 2 semanas sem gravar, eu fiquei meio preocupada, achando que aquilo para mim parecia uma invasão, né? E claro que levou um pouco de tempo para eu me acostumar, e hoje, como eu falei, né, na verdade, o forte do trabalho é a parte de imagens, né? Foi muito desenvolvida. E aí nas imagens, que é um assunto bem interessante, porque nos canais que a gente acompanha, o próprio nosso canal também, Sim. que a gente vai fazer essa pesquisa, que a gente faz no campo, né? A gente dificilmente capta uma imagem. Uma transimagem é muito difícil de ser captada, né? A gente não enxerga, né? Isso. A gente não percebe. Não percebe. Já houve evidência, às vezes, de tipo raio, risco, orbes, que a gente capta muito, né? Uhum. Nas nossas pesquisas. E uma vez apareceu uma fumaça branca, tipo um ectoplasma, assim, que a gente conseguiu captar também. Eu vejo que você utiliza, Sônia, eu não sei se utiliza ainda, a televisão você falou que já não utiliza mais, mas tem o véu, que já vi muitas fotos aí no seu site, do véu também, né? Uns tecidos transparentes, né? Quer dizer, Isso. sim, eu também não tenho usado, mas até usei 3 meses atrás, que eu fui para a Holanda, e aí eu ia fazer curso, dar curso lá. E aí eu não sabia exatamente o que levar, porque não podia levar muita traquitana, né? E aí eu falei, eu vou levar tecido, e daí seja o que Deus quiser, né? E aí foi excepcional. Eu pensei até que, como, obviamente, isso eu usei aqui quase há uns 10 anos atrás, eu pensei, será que eles ainda vão usar? Porque eles se acostumaram com outro tipo de tecnologia. Mas o mais prático para enfiar dentro da mala era realmente levar os tecidos. Então eu falei, bom, vamos confiar. E aí fizemos experiências lá ao vivo, né, com o pessoal fazendo curso e tudo, e tudo isso estava publicado, está nas nossas revistas. E aí até houve aparição com identificação no tecido, assim, ao vivo, ali das pessoas que estavam assistindo, que estavam presentes lá na Holanda, isso. E então, sim, eu usei bastante tempo, eu depois mudei de técnica, tudo, mas aparentemente, uma vez que eles desenvolvam uma forma de nos contactar, eles podem, digamos, recuar um pouco no tempo e fazer alguma coisa, por exemplo, sobre tecido, sim. E quando você capta essa imagem, geralmente, que nem você falou que já captou imagens de extraterrestres, né? Mas é mais seres humanos, assim? Você tem mais a forma de seres humanos ou mescla bastante? Não, na verdade, a maior parte é de humanos, porque, como, na verdade, eu estou sempre procurando atender mães que perderam filhos, então, ou não só, né? Alguém que perdeu alguém, digamos, então a parte de humanos é a parte que mais aparece, vamos dizer assim, em 90% dos casos são humanos.
falecidos. Porém, a gente sabe que, na verdade, no comando desse trabalho, na verdade, não são humanos, porque o ser humano não chegou ainda, nós aqui, não chegamos a nossa ciência ainda não se desenvolveu nem perto do que é necessário para haver essa comunicação de cidade astral para cá. Então, no momento, digamos, tudo é de lá para cá, com a tecnologia deles e eles usando alguns recursos que a gente possa oferecer do lado de cá. Mas quando, vez ou outra, aparecem umas cabeçonas grandes, né, que são a chefia, vamos dizer assim, que é quem passa para os humanos lá do outro lado, né, para os falecidos, toda a tecnologia e as orientações para eles poderem se comunicar com a gente. E você saberia falar, entrando já nesse mérito aí, qual é o tipo de civilização que mantém essa tecnologia? Na verdade, é uma pergunta bem interessante que eu fiz já há bastante tempo atrás. Eu perguntei para justamente um desses seres, né? E eu perguntei de onde ele era, imaginando que ele falaria qualquer nome de uma constelação qualquer, sei lá eu, qualquer lugar. E aí, para minha surpresa, quando eu perguntei de onde ele era, ele disse que era da Terra. Daí, claro, eu fiquei meio desconcertada, porque eu esperava que ele fosse falar Sirius, Pleiades, sei lá, qualquer coisa. Mas da Terra. E aí que foi que eu acabei descobrindo que, na verdade, a maior parte dos seres que já detêm essa tecnologia, esses avanços, na verdade, eles tiveram, provavelmente, alguma experiência como humano em alguma civilização anterior, fizeram a caminhada deles e decidiram continuar ajudando os seres, nós, na nossa rodada, na nossa civilização, né? O que significa, penso eu, que um dia nós também vamos deixar o planeta Terra e vamos seguir em frente. Então, eles provavelmente tiveram essa escolha, poderiam ter ido em frente para outros orbes mais elevados, ou ajudar a civilização seguinte, que por acaso é a nossa. Assim como, de certa, haverão outras ainda. Aqui na Terra, né, que é como se fosse um cenário que tem que ser utilizado, e depois a gente vai embora. Então, eu percebi que esses seres que mantêm uma aparência diferente da nossa, porque provavelmente viveram em condições diferentes da nossa rodada aqui, então eles mantêm ainda um aspecto diferente, talvez também por causa do desenvolvimento muito grande, de muita informação, eles têm uma cabeça maior do que a nossa típica humana. Então, de vez em quando, eles aparecem e a gente sabe, dá para identificar porque são imagens que se assemelham, quer dizer, por exemplo, tem um dos líderes, digamos, que nem, com certeza ele também nem se considera assim, é frequente vermos ele tem uma cabeça bem grande, cabeça quase triangular, um queixo pequeno, olho grande, puxado, enfim, não é humano. Legal, é legal esses relatos, né? Muito legal. Essas evidências são bacanas, né? Você tem a tecnologia, né? E a racionalidade trabalhando a favor, né? Da comprovação, isso é muito, muito legal, né? Do que é mais interessante você ter os fatos, né? E ter essa comprovação do que só falar, né? Então, as pessoas tendem a enxergar com outros olhos. A gente tem observado, né, Mona? Ao longo aí que a gente criou o canal, montou a parte de conversar com os convidados, a gente percebe que já está tendo um interesse muito grande nesse sentido e que as coisas, nem você disse, Sônia, se misturam, né? Sim. Tanto os extraterrestres quanto os desencarnados, a gente percebe aí essa junção, né? E também as pessoas se interessando muito mais sobre isso. Você acha que a internet veio para ajudar bastante os avanços da TCI? Não, da tecnologia não, mas a divulgação sim. Então, isso é bastante importante, principalmente considerando a hipótese da transição planetária,
é óbvio que quanto mais isso tiver disseminado, que o pós-vida esteja disseminado, isso é uma coisa bem importante. Então, nesse ponto, a internet ajuda muito. Para outros, eu acho que não, como te falei, na verdade, eu não uso aplicativo nem nada disso, mas em termos assim, de divulgação, com certeza foi assim fundamental, né, para a coisa sair do zero, né? Sim. E hoje aí, Sônia, eu vejo que você utiliza também, que eu acho que é uma das prioridades aí da sua pesquisa, esqueci o nome agora? Umidificador? Umidificador. É. Umidificador. Né? Até é bem comentado isso entre nós também, né, sobre essas pesquisas. Queria que você falasse um pouquinho das evidências que você capta, se é através da câmera ou a gente consegue ver também a olho nu. Não, na verdade não, porque digamos que a tecnologia que eles usam aqui não ocorre no nosso espaço-tempo, não acontece aqui, vamos supor, dentro dessa sala, não. Ela acontece no espaço deles. Então, aqui você vê absolutamente nada, ou seja, no passado, quando eles usavam uma outra tecnologia, dava para acompanhar em tempo real o que estava acontecendo, e muitas vezes que eu tinha pessoas aqui gravando junto comigo, as pessoas viam junto comigo no monitor do computador os falecidos e tudo mais aqui presentes. Depois que eles tiveram que mudar essa tecnologia, que até aconteceu por um motivo que o Dr. Haldiv, que é um dos principais comunicantes, informou a razão, e eles mudaram a forma de nos contactar, a partir dali já não acontece mais aqui. Então, tudo acontece, o que você vê aqui, por exemplo, é a fumaça, vamos dizer, do umidificador, filmando, mas na gravação, aí sim você vê todas as alterações que estão gravadas, ou na câmera, ou no celular, enfim, no que você estiver usando. Mas aqui, no local, não, a gente não vê nada. Eu achei interessante isso, porque às vezes as pessoas perguntam para a gente também, que nem eu que sou a pessoa que filma e a Mona Lisa vai captando as evidências com os aparelhos. Às vezes eu vejo uma evidência, que nem eu te falo, o orbe, eu não consigo ver a olho nu, mas na câmera eu estou vendo ele passar, né? E é um movimento não, tipo, alguma coisa que está descendo, alguma coisa que está... Não, ele movimenta em uma direção que não tem muito sentido ele se movimentar, né? Só se tiver uma inteligência para fazer isso. E eu já observei da gente não ver a olho nu, mas ver na câmera. Você acha que o equipamento de hoje, que nem as câmeras hoje filmam a 60 quadros, 120 quadros por segundo, você acha que isso beneficiou a gente ter essa captação também? Na verdade, particularmente sobre os orbes, na verdade, até hoje ninguém sabe o que é, né? Nós fizemos uma pesquisa há um tempo, percebemos que na faixa do infravermelho acontece muito mais. Se você usar uma câmera de infravermelho, isso aí filmando aí alguma coisa no escuro, por exemplo, muito provavelmente vai encher de orbes e a gente não sabe o que é aquilo, ninguém sabe, há muita suposição. Nós chegamos uma vez, estava aqui com alguns engenheiros e filmamos orbes e tudo, e um deles se deu ao trabalho de fazer a rota do orbe, com medição e com tudo, e também várias vezes a gente fez teste, que ficou bastante evidente que os orbes não estão no nosso espaço, porque, por exemplo, uma vez eu estava com um engenheiro aqui e ele estava segurando um pano preto, e a gente estava filmando, e os orbes estavam passando. Né? Nisso, ele abaixou, levantou, sacudiu, e os orbes continuaram na mesma rota que estavam. Que legal. Se fosse uma coisa, uma poeira, por exemplo, é lógico que a poeira teria chacoalhado. Exatamente. E ali não. O orbe continuou na rota que eles estavam. Então, aquilo não acontece no nosso espaço, no nosso ambiente. É alguma coisa paralela que independe completamente. Nós já fizemos assim, por exemplo, filmar, na época, né, que agora a gente não tem feito mais isso, para filmar a orbe, a gente põe ventilador
para ver se mudava a rota dos orbes, não muda. Entende? Para ver se chacoalhava o vento, né? Não. Então, digamos, fica uma incógnita. Até hoje ainda é um mistério. É uma coisa, assim, eu observo também o movimento deles, né? O movimento é aleatório, difícil, né? Não tem um não movimento dá para certinho. explicar. Parece que eles tem até um motor, né, que impulsiona eles, né? Não, uma coisa que nos pareceu muito impressionante na época é que por mais quantidade que tivesse, e eles nunca se chocam, nunca. Então, você vê os ovos subindo, descendo para lá e para cá, e aí o que seria normal que eles se chocassem, né? Porque é uma variedade de movimento e eles não se chocam. Então, faz parte do mistério. Uma vez foi estar interessante, o Drico estava filmando, aí eu via que ele olhava na câmera, olhava para o lado. Olhava na câmera de novo e olhava para o lado. O que aconteceu? Eu estou vendo um orbe, mas não a olho nu, só na câmera. É muito interessante. A câmera, na verdade, ela tem uma percepção diferente dos nossos olhos. Então, na verdade, a câmera, por exemplo, se você filmar no infravermelho, a gente não vê absolutamente nada, mas a câmera vê, né? Então, são percepções diferentes. A câmera pode filmar coisa que a gente não enxerga. Exato. E, às vezes, Sônia, a gente acompanha aí a evolução das pesquisas, né? E pessoal que é do nosso meio aí, eles estão utilizando hoje aquelas bolinhas que você encosta para pet, né? Que você encosta, ela tem um sensor e ela pisca, fica piscando. Não sei se você já chegou a ver. Não, quer dizer, eu entendo o que você está falando, mas nunca vi isso. E veja como isso, na verdade, teria que ser necessariamente alguma coisa que está no nosso ambiente. É quase uma ação de efeitos físicos. Qualquer coisa que você tenha que tocar no nosso lado e alguma coisa aconteça, é porque a ação é local. Ou seja, são espíritos que estão aqui no nosso ambiente. Aquilo que a gente falou agora há pouco. Entendi. Uma coisa assim que tem virado bastante... não vamos falar moda, mas o pessoal tem utilizado bastante, né, para comprovação. Né? Uhum. E você tem alguma coisa nesse sentido que, através da materialidade para movimentação, assim, existe alguma coisa de pesquisa nesse sentido ou não? Não, na verdade, como eu te falei, na verdade, tudo que acontece aqui vai direto para os aparelhos, ou seja, está tudo gravado, tudo documentado e publicado. Aqui, no meu local, não acontece nada, já nos últimos anos. Anteriormente, como eu te falei, sim, já nos últimos anos, não. Na verdade, isso requeriria até a presença, quanto mais a pessoa tiver um grau de bioenergia maior, que poderia ser chamado de médium, mais ela poderia provocar esse tipo de fenômeno que você está falando. Porém, nós não estamos falando de transcomunicação, nós estamos falando de uma ação de efeitos físicos, certo? Não é uma comunicação, digamos, inteligente ou que seja capaz de transferir dados ou tal. Quanto mais a pessoa tiver capacidade mediúnica de efeitos físicos, mais esse tipo de fenômeno vai poder acontecer. Inclusive, mesmo usando os aplicativos, se a pessoa tiver alguma mediunidade, que na verdade não acho positivo nesse caso, se ela, por exemplo, vai ou num cemitério, ou num local abandonado, ou qualquer coisa que valha, o que acontece? Mas ela, na verdade, vai fornecer energia para que o interferente interfira no aplicativo. Mas, na verdade, ela está doando alguma coisa de bioenergia e isso está tudo se passando aqui no nosso ao redor. Ou seja, no meu ponto de vista, isso não é positivo, né? Isso é uma coisa local que, na verdade, pode te trazer problemas para casa, né? Justamente por causa do nível de esclarecimento desses comunicantes que vão estar se usando de bioenergia para fazer algum tipo de manifestação, e podem fazer, é claro, eles podem sussurrar, eles podem brincar, eles podem dar um nome até para
né, causar mais impacto, que eles vão achar assim, super divertido, mas tudo isso nós estamos falando de um nível de entidade que são aqui, que estão convivendo, são às vezes familiares que estão perdidos, mas continuam na mesma casa, ou mesmo transeuntes que veem alguma forma de se manifestar e vão aproveitar a dica. Mas, enfim, tudo isso que estiver acontecendo aqui, na verdade, é expondo a pessoa, expondo para um nível delicado. Se depois começa, digamos, a ter sururu na casa, brigas e tudo, aí não vai associar, entendeu? Mas pode ter trazido um amiguinho lá do cemitério, pode ter evocado, sabe, no afã de eu queria ver alguma coisa, uma manifestação. É que eu tive uma coisa assim, muito de adolescente, mas que existe aos montes. A pessoa quer uma evidência, ela não tem paciência, ela quer, sabe, ouvir alguma coisa. E nada mais fácil para um desocupado fazer alguma coisa, sabe? Mas isso é bom? Eu não acho. E a gente falando sobre isso, você tem muitos pedidos de pessoas que procuram parentes desencarnados? Na verdade, assim, eu tenho trabalhado assim por blocos de tipo de falecimento. Por exemplo, há uns 3, 4 meses atrás, eu estava trabalhando com mães que perderam filhos por suicídio. Então, várias mães que perderam filhos por suicídio, jovens, enfim. Daí eu atendi todos eles. Depois teve uma outra próxima rodada de mães que perderam filhos por câncer, né? Depois já era na época do Natal, eu resolvi convidar pessoas que tinham perdido alguém durante as festividades de Natal. E várias pessoas também se manifestaram, acabei, já atendi todas elas. O próximo grupo que vai entrar agora são pessoas que perderam pessoas por câncer entre 30 e 40 anos, e provavelmente o grupo que vou fazer depois é o de pessoas que morreram por assassinato, que a gente ainda não fez. Enfim, então a gente vai fazendo grupos de pessoas que tiveram o mesmo tipo de problema e a gente atende tudo de uma vez. Entendi. E as pessoas te procuram nas redes sociais? Não, nas redes sociais não, porque nas redes sociais não é para isso. A gente tem um site que é um Patreon de pessoas que querem acompanhar a pesquisa, e é no nosso Patreon que a gente põe o convite e que as pessoas acompanham todas as publicações, por exemplo, todos os suicidas, todas as aparições, tudo está lá, em cada revista tem 1 ou 2 falecidos, né? Que foi da época da pesquisa. Já atendi criança, tipo assim, bebês, né, que faleceram, crianças não nascidas, bebês não nascidos, ou seja, mães que tiveram aborto. Também fizemos um outro grupo, só de mães que perderam por perda, né, do bebê antes de nascer, que era uma incógnita para a gente. O que aconteceu com essa criança, né, que não chegou a nascer? O que aconteceu? Ela é uma criança, ela é um adulto, voltou para trás e virou um adulto que ia reencarnar e não reencarnou. Enfim, só de casos de bebês não nascidos, são 3 revistas que a gente tem, todas traduzidas para o português. Porque todas as publicações saem primeiro em inglês e espanhol, e depois em português. Mas tudo que está publicado aí está tudo Lembrar o pessoal que está assistindo ou vai assistir depois, que as redes sociais da Sônia estão todas na descrição dessa live aí. Segue ela lá, acompanha todas as pesquisas. Tem sempre conteúdo bem interessante aí, né, Sônia? E às vezes as pessoas estão precisando aí desse amparo científico, né, para se escorar, né, para seguir em frente. Então, sempre é interessante. Enquanto a Sônia toma uma água aí, eu vou só dar um recadinho rapidinho aqui, e a gente vai no chat para dar uma olhada e interagir com vocês. Pessoal, sempre é bom lembrar, é interessante falar sobre nosso canal.
para se inscrever, curtir, compartilhar. Isso nos ajuda bastante a seguir em frente aí nosso caminho, a seguir em frente aí o nosso trabalho, né? Trazendo muito mais conteúdo, mais informações para vocês. Então, o que a gente pede não custa nada, né? É de graça, é se inscrever no nosso canal, né? E participar aí das nossas lives. Tá bom, pessoal? Vocês estão nos ajudando bastante. Muito. Vamos lá, tem bastante comentário aqui, hein, Sônia? Boa noite a todos. Vamos lá. O Fernando está sempre aqui. Fernando, obrigado. Fernando, Dona Leila. Muito obrigado. Rita, o Lucas. Vamos ver se tem uma pergunta aqui para trazer para a Sônia aqui. Rita Duval. Doutora Sônia, esse tema é muito caro para mim. Gostaria de saber se posso me dedicar à transcomunicação e que é necessário para tanto. Então, Rita, bom, claro, né? Na verdade, eu sempre digo assim, a espiritualidade precisa de pessoas do nosso lado para poder ajudá-los nos testes e para, na verdade, não somos nós que avançamos, são eles que desenvolvem a tecnologia e se aprimoram. Na verdade, por enquanto, é de lá para cá a coisa, né? Então, é claro, eles precisam de pessoas interessadas. Agora, é claro que existem alguns requisitos que a gente nota ao longo desses anos. O primeiro obviamente, a seriedade, a dedicação, a determinação, porque se a pessoa, por exemplo, pensar, vou fazer um teste, essa com certeza que não vai conseguir nada. Por quê? Porque eles sabem que a pessoa não vai em frente, eles não vão gastar o tempo. Mas eles precisam de pessoas sérias, que vão dar continuidade, né? Então, aí, claro, é fácil? Não é. Eu levei 35 anos para aprender as coisas que eu aprendi. Mas também não vai agora, claro, agora tem os atalhos. Quando eu comecei, não tinha, né? Então, eu acho que é muito fácil hoje em dia se informar como começar e tudo mais, e seguir e acompanhar as publicações, que se aprende muito. Por exemplo, como a gente publica tudo que aconteceu em cada gravação de cada caso, as imagens que aconteceram, e por que aconteceram daquela forma, de que forma que foram gravadas e tudo. Então, digamos, um manancial imenso de informação. Então, eu não aconselho, por exemplo, a pessoa que quer começar, eu vou começar a gravar, só que ela não sabe nem o que ela está fazendo. Nós começamos assim também, e gastamos um monte de tempo, né? Se nós tivéssemos as orientações que hoje existem, claro que o caminho teria sido mais fácil, mas não era para ser, né? Mas, com certeza, Rita, se você tiver interesse, vá em frente, a espiritualidade precisa de pessoas sérias. Isso aí, valeu, Rita, obrigado, hein? O RR pergunta, boa noite, Sônia, gostaria de saber se a captação de voz que você faz tem uma medida exata em hertz ou ela é captada num gravador normal? Grata, abraço, Rosana. Então, Rosana, na verdade, a gente usa gravador comum. Na verdade, na época que eu comecei a gravar, que, como falei, na verdade, eu quase não tenho gravado vozes, até gravei na semana passada, por uma coincidência, fazia quase 2 ou 3 anos que eu não gravava vozes, só tenho feito imagens. Então, antigamente gravava-se com gravador de fita e tudo, tal. Quando eu comecei era gravador cassete, né, aquelas coisas. Hoje em dia a gente usa celular. Então, deixa eu ver, o que você perguntou? Se tem uma... Não, na verdade, veja só, como eu falei, na verdade, o fenômeno acontece de lá para cá. Se você usar um celular e ler hoje qualquer celular é super sensível, né? Qualquer aplicativo para gravar, né? Não aqueles aplicativos que a gente estava falando. O gravador de vozes tem um monte, né? Nas lojas de celular lá, gratuitos, e aí você pode usar o celular para gravar, e aí você tem que fornecer um ruído de fundo, certo? Esse ruído de fundo, que eu não recomendo que seja ruído, né? A gente falou sobre isso hoje, que seja chiado, torneira, chuveiro, nada, vento, ventilador, tudo isso pode funcionar? Pode, mas a voz vai ser ruim,
E aí possibilita uma dupla interpretação. Você pode falar, olha, eu ouvi que a voz no ventilador disse, eu gosto de você. Daí uma outra pessoa ouve e vai falar assim, eu ouvi, eu estou aqui. Por quê? Porque não é clara, porque Sim. não tem uma voz cristalina, como nós estamos falando agora, certo? Então você precisa ficar muito atento ao ruído que você vai fornecer, né? E não vamos falar nessa questão de hertz e tudo, porque nós não estamos falando de usar chiado nem ruído, né? Então, eu acho que se você der uma olhada lá no nosso site, deve ter orientação de como quebrar as vozes, ou pelo menos num dos livros que eu escrevi, que tem lá no nosso site também, tem exatamente como quebrar as vozes, de forma que você mantém uma voz perfeitamente limpa, que é muito importante, porque a qualidade que você der é a qualidade que você vai obter. Então, se você der um chiado, você vai receber chiado. Se você der uma voz limpa, você vai receber voz limpa. Mas, como nem a gente falou, por outro lado, não pode ter sentido. Então, a voz tem que ser toda quebrada, embaralhada, para a voz ser limpa, porém ininteligível, certo? Então, por aí, daí você pode fazer o teste como gravando no celular, ou seja, super fácil. Legal. Boas dicas, hein? Muitas. O Lucas, boa noite a todos. Obrigado, equipe, por trazer a Sônia para esta live. Faz um belíssimo trabalho. Valeu, obrigada, Lucas. Valeu. Reconhecimento do seu trabalho. A Vera, boa noite a todos. Amo o trabalho da Sônia. Obrigada. Amanda Figueiredo. Boa noite a todos. Estou acompanhando a live. Já agradeço por esse espaço com a querida Sônia. Sou da equipe de TCI Alvorada Nova. Isso já me deu já me lembrei de uma pergunta que eu vou fazer após aqui a gente terminar. Obrigada. Esse é o nosso amigo. Deixa eu te perguntar uma coisa. De vez em quando tem umas interferências aqui, eu não sei se é aqui no meu alto-falante, não sei se às vezes, não sei se quem está nos ouvindo percebe, agora, por exemplo, está quieto. Mas já em vários momentos que a gente está falando, entra a voz aqui no meu alto-falante. Já escutei também. Já escutei também. Acontece, em nossas lives acontece. Bastante. Mas não sei se são eles querendo se comunicar. Mas eu escutei aqui. Uhum. Sônia, o Saga, não sei se você conhece o Saga, o ufólogo, hipnoterapeuta, já veio aqui no nosso canal também. Um grande abraço, meu amigo. Ele manda um abraço, beijo para a Sônia, fala para não esquecer de Peruíbe. Olha, faz tempo que eu não vou lá, mas tem muitos eventos de ufologia lá, né? Parece que é um local muito especial, né? O Saga estava falando, quando ele veio aqui, ele falou que lá é a porta de entrada do pessoal. Legal. A gente falou aí, Sônia, a menina que fez o comentário, ela falou de Alvorada Nova, né? A gente escuta muitos pesquisadores falando sobre estações de transmissão de comunicação com o mundo espiritual. Então tem Rio do Tempo, Alvorada Nova, a gente falou também, você falou do Haldiv, de Constantino Haldiv também, e a gente escuta que eles trabalham do lado de lá, né, Tesla, Haldiv, nessa comunicação. Isso procede? Você utiliza dessa comunicação também? Sim, sem dúvida. Na verdade, é toda uma tecnologia que o outro lado desenvolveu, e eles se comunicam a partir de cidades astrais, né? Então, eu suponho que existam muitas cidades astrais que estejam já se habilitando para fazer conexão com a Terra de diversas cidades espirituais. É claro que, para eles desenvolverem tecnologia, já são cidades mais, digamos, que não estão presas aqui, né, às cidades mais próximas da Terra, que seriam onde estariam todo, digamos, o baixo astral, né? Mas, digamos, a partir de um determinado patamar, aí as cidades astrais já devem ter suas estações de comunicação interna, suas estações de transmissão para fora, né? No caso, para a Terra. Então, com certeza, existem várias. A que se comunica comigo em forma que se chama alfa, ela é bastante distante aqui da Terra, mas eu sei que existem outras também, né?
Tem várias estações, sim. E essa comunicação se dá através da... Porque a gente vê algumas pessoas utilizando o Arduino para fazer essa comunicação, alguns pesquisadores. Você comunica como com a estação? Então, na verdade, é assim, na medida em que eles desenvolvem tecnologia, o acesso é totalmente deles, né? Então, não importa muito o que você esteja usando, eles podem usar qualquer coisa. Claro que quanto mais eles tiverem, digamos, mais sofisticada a tecnologia lá, mais eles conseguem fazer com mais perfeição as transferências de dados, tanto de imagem quanto de áudio, né? Sobretudo de imagem, que é mais complicada. Eles têm que transferir arquivos de dados para nosso computador. Então, isso requer uma tecnologia bastante avançada, e é para isso que eles testam, né, exaustivamente. Mas, com certeza, ainda que o acesso, como disse o Chico Xavier, né, ainda continua sendo de lá para cá. Um dia poderá ser que a humanidade avance o suficiente, a nossa ciência, e, sobretudo, a nível moral da nossa humanidade, aí pode ser que a gente consiga ter equipamentos daqui para lá. Por enquanto, é só de lá para cá. Então, não importa muito o que você esteja usando, vai mais chamar a atenção deles é a própria pessoa, a determinação, a seriedade, a honestidade, né? Claro que não usar isso para fazer dinheiro, não usar isso para se promover, enfim, todas essas coisas que a gente conhece, que é um pouco comum aqui na Terra, né? Mas é claro que eles vão ficar de olho sempre nas pessoas que eles possam confiar e dar continuidade. E tocando nesse assunto aí, você falou, e é o nosso tema aqui, né, da evolução da transcomunicação, nós temos um mentor, né, vários mentores, mas um mentor que auxilia a gente aí no nosso trabalho, e a gente chegou a perguntar para ele como que seria a evolução do aparelho de comunicação, para variar, né, Mona? Ele fala mistério, né, ele nunca fala abertamente, mas esse dia ele falou que nós vamos ter, sentado no sofá, ele usou esse termo, através de um teleprompterzinho, ele usou esse termo, eu não sei se não existe ainda, ou não é parecido com o celular, alguma coisa assim. Nós vamos, através da televisão, com esse aparelho sentado no sofá, fazer essa comunicação. Você acredita que nós vamos chegar nesse nível? Como que você vê o avanço? Nossa, eu não sei. Digo assim, que a humanidade vai, é certeza. A gente só não sabe quanto tempo isso vai levar, né? Porque é claro que a gente precisa de uma humanidade diferente do que a que nós temos hoje. Sim. Mas a gente tem confiança de que isso vai acontecer, porque a humanidade vai melhorar. Não sabemos qual vai ser o preço dessa melhoria, né? Se muita gente vai ter que sair daqui para dar uma melhorada, né, aqui na nossa humanidade, enfim, mas que a gente vai chegar a isso, eu acho que não há dúvida. É o futuro mesmo, né? É uma questão de lógica. Isso vai evoluir, vai chegar a isso, sim. E hoje em dia, que pé que nós estamos aí de avanço tecnológico? Porque eu tenho visto muito também na internet o pessoal já utilizar a inteligência artificial para fazer até transimagem. Então, olha lá, agora estou escutando, né? O pessoal falou aqui no chat que não está escutando não, mas eu estou escutando. Nós estamos. Eu escutei aqui também. Então, para falar a verdade, por enquanto a inteligência artificial me preocupa, me assusta, mas é o tipo da coisa que, digamos, é uma decorrência do caminhar normal, então não tem muito como que esteja diferente, e, claro, a gente vai ter que se adaptar a isso, mas eu acredito que vai prevalecer sempre a questão do crédito de quem está fazendo a comunicação, porque, claro, vai ficar cada vez mais difícil você comprovar a autenticidade de uma coisa, tendo essas facilidades da inteligência artificial. Na verdade, eu até cuidei de nem me inteirar demais, mas eu sei que deve ser coisas assim do arco da velha, e é claro que isso me preocupa. Porém, eu acho que sempre será necessário perguntar
o histórico de quem está fazendo. Se a pessoa começou na semana passada, daí ela diz que ela recebeu uma transimagem maravilhosa, não é verdade. Não é verdade, porque a espiritualidade não teria acesso. Então, eu tenho sabe... Mas nesse sentido, assim, a gente não vê pareidolia, a gente vê uma imagem bem nítida, né? Pareidolia, para quem não sabe aqui que está assistindo a gente, é você associar, né, uma imagem a algum rosto, alguma coisa familiar, né? E a gente não percebe isso na imagem gerada pela inteligência artificial. Lá você tem rosto quase... Esse é o perigo. Esse é o perigo, porque, digamos, custa tanto para a espiritualidade desenvolver a aparelhagem deles, mas é alguma coisa que, digamos, que não está na nossa alçada resolver. Eles vão ter que descobrir meios de evidenciar que uma coisa é feita na Terra, outra coisa é feita por lá. Mas isso, digamos, é um problema que eles vão ter que resolver, né? Não vai ser nós. E aqui hoje, Sônia, quais são as pesquisas que estão mais avançadas que você está utilizando, tanto na transcomunicação quanto na transimagem? Então, na verdade, assim, o outro lado, né, está mais avançado na parte de imagens. Aqui a gente não muda muitas coisas, a nossa tecnologia é muito primitiva, mas digamos, o que a gente pode oferecer, e talvez, de uma certa forma, seja interessante até para mostrar que realmente o que acontece não teria condição de aparecer, como, por exemplo, existem muitas vezes, isso está nas nossas revistas, que as imagens são praticamente 3D, e isso requeriria uma tecnologia especial, que obviamente eu não tenho e nem vou ter, não quero, né? Por quê? Porque você tem que ser coisa que eles façam, né? Não precisam mudar nada, na verdade a coisa tem que vir de lá e tem que funcionar a partir do que eles estão desenvolvendo, e eles são extremamente desenvolvidos, e acho, na verdade, que só não temos coisas ainda muito mais significativas, porque nós ainda não estamos no nível de receber essas coisas significativas. Eu acho que exatamente hoje, seria um desperdício, né? Ainda seria muito mal compreendido, não seria respeitado. Então, claro que eles vão no passo que a gente possa assimilar, né? E então, claro que eles provavelmente se veem um pouco amarrados por causa do nosso nível, né? Mas vai chegar um momento que eles vão poder fazer a comunicação perfeita, como nós estamos falando agora aqui. Tenho certeza que vai chegar nisso. Que assim seja, né? Que a gente espera muito isso, a gente, né, também trabalha nesse sentido para que, além de você entender como funciona, né, não chegar do lado de lá, né, como a gente percebe, e você mesmo falou, né, Sônia, que a Terra fica cheia de espíritos vagando, né, que às vezes, na maioria das vezes até ignorantes, né, do mundo espiritual, né, de não saber que morreram, ou de sentir algumas necessidades. A gente vê muitos espíritos sentindo necessidades físicas ainda, né, fome, sede, e isso é ruim, por isso que a gente, né, tenta levar essa comunicação, tenta levar compartilhar esse conhecimento, né, através de vocês, para que as pessoas possam cada vez mais se inteirar, né, do que está acontecendo. E eu acho que é esse o momento. Você falou de transição, né? Eu acho que é esse o momento, né, que nós estamos vivenciando aí, o momento da porta entreaberta aqui, né? E a gente tem que saber para que lado vai, né? Também acho. Bom, Sônia, o bate-papo nosso foi maravilhoso. Nós estamos chegando aí no final. Adorei conversar com você. Brilhante. A gente, né, como eu te disse, acompanha você faz tempo. E eu sempre faço uma pergunta aqui para os nossos convidados no final da nossa live. Se ficou faltando falar alguma coisa, se quer deixar algum recado, se tem algum assunto que a gente não tocou, queria falar, esse é o espaço, esse é o momento. Não, na verdade, só deixar um abraço para todo mundo. Aqui eu vi de novo mais alguma coisa aqui. Deixar um abraço para todo mundo, agradecer pela presença, convidar para que as pessoas conheçam o nosso trabalho e
Até uma próxima vez. Então é isso aí. Bom, Sônia, a gente que agradece mesmo, prazer da gente receber você aqui no nosso canal, já é um sonho antigo aí, e a gente conseguiu. Você tem, eu sei que a sua agenda é lotada, hoje mais cedo você estava numa live, né? É muita coisa, né? Não é fácil, corrido, né? É corrido. Então, corrido. muito obrigado, nossa gratidão por você participar aqui com a gente, compartilhar Sim. conhecimento, né? Você é um baluarte aí da nossa pesquisa de transcomunicação, né? Todo mundo comenta, né, sobre a sua pesquisa, todas as pessoas se influenciam por ela também, e tem certeza, você não acha, mas é importante o seu trabalho, muito importante, e com certeza aí formando as futuras gerações que virão aí também continuar esse belíssimo trabalho. Então, nosso muito obrigado, tá aqui essa noite com a gente. Obrigada, Drica, obrigada, Mona, obrigada para todos que nos ouviram, até a próxima vez. É isso aí. E o espaço, quando você quiser, Sônia, está aberto, se quiser divulgar alguma coisa, nós estamos aí. Lembrando que as redes sociais da Sônia estão na descrição desse vídeo, então vai lá, segue ela, tem sempre material novo, está publicando sempre, acompanha, lê as pesquisas, né, que ela faz, isso é muito importante para a continuidade do trabalho dela também. Então, agradecer vocês que estiveram aqui com a gente essa noite, dizer que a nossa agenda vai ser publicada no domingo à tarde, então fiquem atentos aí às nossas redes sociais. Na próxima semana tem mais. Beleza? Obrigada. Valeu. Tchau, Tchau, tchau.